É. Ricardo, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. O Ricardo, Dina Araújo, olá, que bom ter você aqui também, que nunca vê live, está vendo uma live, é uma honra ter você. Então, Ricardo, eu sei que o seu currículo é extremamente vasto, fiquei me relembrando ele hoje, mas vou falar alguns pontos e você depois pode nos contar um pouco mais do teu trabalho. Mas eu sei que você é professor permanente do programa de pós-graduação de letras. A gente fala PUC-RS, mas vocês aí falam... Como é que vocês falam? Como é que vocês falam? Não, é assim mesmo. Não, PUC-RS, tá Ah, certo. vocês falam PUC-RS. A gente aqui em São Paulo fala assim, PUC-SP, PUC-RS. Você É. já coordenou e coordena vários grupos de estudo e pesquisa, é membro do grupo de pesquisa do CNPq, de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, e é o diretor, né, do Instituto de Cultura da PUC-RS. Então, depois, como eu disse, eu sei também que você já publicou, já escreveu vários textos super interessantes e também já organizou vários livros e coletâneas, né? Eu queria, depois você pode contar um pouco mais do seu trabalho, porque, como eu disse, ele é vasto, ele é muito. Mas eu queria começar falando contigo sobre algo que eu sei que é muito constante no teu trabalho e tem muito a ver com Danças Sem Fronteiras e com tudo que a gente acredita, que é essa relação que se encontra no teu trabalho há bastante tempo da arte e a literatura, né? Ou a literatura e a arte. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que desde o do início esses dias eu estava revendo umas fotos assim, e às vezes os caminhos eles são traçados, a gente nem se dá conta que o caminho se faz caminhando, né? E eu estava vendo uma foto na graduação toda a minha formação foi na Federal. E na graduação eu era do centro acadêmico e eu era diretor do centro cultural, como no centro acadêmico da Letras, como estudante de graduação. Então, acho que ali já tinha esse desejo, né, esse projeto, talvez não consciente, esse projeto que se foi construindo, como a vida é feita, né? A vida, às vezes, ela vai se fazendo passo a passo, sem ser tão pragmático, né, tão estrutural, né? De pensar a literatura não como algo encastelado, né, algo fechado, a literatura como algo que não está em contato com o mundo. E sempre a literatura em discussão com a fotografia, com o cinema, com a música, né? Buscando uma visão culturalista, né? Hoje, infelizmente, a gente vive sob o regime do negacionismo, né? E a cultura está sob ataque. A cultura, a educação, a imprensa, né? Há um projeto de destruição iluminista, né? De destruição do conhecimento, do humano, em última instância. Talvez isso passe, assim esperamos. Então, eu nunca consegui ver a literatura assim, só o texto literário, só a mancha de tinta no papel, né? Eu sempre imaginei esses diálogos. E Uhum. assim já foi no meu doutorado, que eu comparei um texto de uma escritora contemporânea, que é Helena Parente Cunha, que infelizmente ainda é muito pouco discutida no Brasil, mas em contraste, em diálogo, com um filme, que era o Central do Brasil, e com uma Sim. fotógrafa, que é a Rosângela Renault. Então, eu acho que ali, né, mesmo, como eu estava te dizendo, nem que Eu tive o não tinha. prazer de assistir o teu doutorado e foi incrível essas comparações, a questão da tatuagem no corpo, né? A literatura no corpo, eu jamais esqueci essa parte, que é muito Então, interessante, né? Conta um pouquinho, então, né, desse trabalho que é incrível. eu não tinha consciência, talvez, que isso me levaria, no futuro, a trabalhar com cultura de uma forma tão direta, mas as coisas já estavam ali. Já estava lá na URGS, né, lá na minha graduação, eu estava sempre pensando a literatura numa relação com algo, não a literatura fechada. Né? Uhum. Então, acho que é Então, isso. Né? essa questão, né, da fotografia, do cinema, faz parte e também a literatura, né? Eu acho que Sim. essa é uma das questões. E essa questão também da arte e da cultura, como você falou, dos tempos em que estamos vivendo, né? E da educação. Outro dia eu vi um depoimento da Fernanda Montenegro no Canal Brasil. E Uhum. ela falou, até escrevi, ela falou, né, no Canal Brasil,
O artista nunca perde a importância na sociedade. Não existe uma sociedade real sem artista. A cultura das artes é fundamental. Sem cultura das artes não tem país. Eu acho que... É muito triste. Eu estou lendo um livro agora que até fica a dica aí para o pessoal que está nos ouvindo. Ele é incrível, mas extremamente doloroso de ser lido quando a gente compara com o que a gente está vendo hoje no Brasil e esse projeto de destruição das humanidades em sentido mais amplo. E aí a cultura, obviamente. Esse livro se chama Como as Democracias Morrem. É um livro de 2 professores de Harvard, e eles escreveram esse livro quando o Trump foi eleito. E eles estavam com medo que isso levaria a um golpe nos Estados Unidos. Então, eles fazem uma análise ali, pensando nas ditaduras da América Latina, né, nas ditaduras históricas, também em outros países, não só na América Latina, e vão pensando um pouco nesses fantasmas do patriotismo, do nacionalismo, e há sempre um lugar que é eleito para ser combatido, que é a cultura. Né? A cultura como um instrumento de pensamento, de superação, como algo que faz, né, o ser... Ó, alguém está escrevendo livro incrível a mesmo. Juliana escreveu que o livro é incrível mesmo. Não, o livro assim, ó, ele é muito... A gente tem que parar, o Roland Barthes dizia, ler levantando a cabeça. A gente para, levanta a cabeça, reflete. É um livro de ler levantando a cabeça. Porque quando tem a descrição do déspota, né, do ditador, a descrição do que é feito com a figura do artista, é assustador. Até frases que são ditas hoje estão ali. Tá lá. Né? Exatamente isso. Né? Então é algo absolutamente orquestrado. Né? Enfim, acho que assim, na contracorrente, né, isso é interessante, tem uma primavera cultural nascendo. Eu acho que as pessoas estão se movimentando, tem uma questão de sobrevivência. Acho que está todo mundo na rua, assim, tentando, nas suas lives, colocar, né, alguma forma de expressão. Acho que o meio cultural também está tentando sobreviver. Mas estamos sob ataque, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? É incrível que o ataque à arte, à cultura, à educação, a algo que é tão importante como beber um copo d'água, é como comer, né? Como diz a Fernanda Montenegro, não existe, né? Não existe uma sociedade sem educação, não existe uma sociedade sem cultura. Mas aí queria continuar falando um pouquinho dessa relação com a educação. A gente, semana passada, teve 2 pessoas aqui, uma que é a Juliana, que acabou de comentar que o livro é ótimo. A Juliana Tarumoto, ela ganhou uma pesquisa, ela ganhou um edital, né, ganhou um incentivo da FAPESP, e ela veio estudar o Dança Sem Fronteiras e acabou se tornando uma peça muito importante na companhia. Hoje ela é uma intérprete e é a minha assistente. Mas ela veio da educação, né? Ela veio estudar a companhia. E a gente teve a Michele, que daí é uma antropóloga, que veio fazer um mestrado e agora está fazendo um doutorado estudando Dança Sem Fronteiras. E essa importância, essa ligação, né? Quer dizer, uma é da dança, mas a outra é da antropologia, né? E essa questão da ligação, né? Da educação com a arte de uma forma muito ligada, né? Então, queria que tu contasse também um pouco para a gente qual que você acha que é o papel, porque o Instituto, né, de Cultura que vocês têm na PUC é algo muito importante para a cultura e está dentro de uma instituição de ensino. E o que as instituições de ensino, qual o papel delas e como elas podem ajudar a cada vez mais com editais de pesquisa, mas também na fruição e na promoção da arte, né? E na resistência de nós artistas, né? E eu vejo que o papel que vocês estão fazendo é importantíssimo. Eu estou dando uma oficina agora que tem muitas pessoas do Sul. Tem de Porto Alegre, tem de Caxias e tem de outros lugares no interior. E todo mundo fala, né, do trabalho de vocês aí. Então, queria que tu contasse um pouco. Antes, eu já vou contar um pouquinho a historinha do Instituto, e obrigado pelos teus elogios quanto ao Instituto, porque realmente a gente tem suado sangue nos últimos anos, mas acho que o resultado tem sido muito bonito. Mas eu queria comentar uma coisa que tu falou que eu acho muito importante, que são essas conexões, né, essas diferentes áreas.
a gente tinha um clichê durante determinado tempo que era a cultura do especialista. Então, o sujeito tinha que ter mestrado numa área, o doutorado numa área, pós-doutorado numa área, graduação. Se ele vai falar de literatura, ele tem que ter toda a formação em letras. Isso, felizmente, hoje cai por terra, né? Então, eu tenho orientando os doutorandos, mestrandos, que vêm de outras áreas, e isso é maravilhoso, porque são outros backgrounds, né? Então, há toda uma possibilidade, que eu chamo de contrabandos disciplinares, contrabandos epistemológicos, que a gente aprende horrores, quando vem alguém, às vezes, de uma área até das ciências duras, né? Vem alguém... Eu já tive orientando da geografia, orientando da física, inclusive. Então, se a gente pensar nesse conhecimento como ponte, como limiar, como conexão, como diálogo, né, é uma estupidez que a gente pense numa formação que seja absolutamente vertical, né? Mas por que não uma formação que é um rizoma, que vai se espraiando por diferentes áreas? E aí eu tenho alguém que é formado em filosofia, mas aí passou pela matemática, enfim, e é um conhecimento em dialética, né? Mas isso, criminosamente, ainda é visto em alguns concursos universitários, isso é importante que a gente diga, que Olha, impossibilitam algumas pessoas de fazer concurso para professor porque não tem a graduação na área, né? Então ele vai fazer um concurso para letras, mas o mestrado, ele é mestre e doutor em letras, né? Mas a graduação é em... a graduação Aí é a em gente história. tem doutorandos, né, que fazem, são doutores, melhores, fazem graduação, fazendo a graduação para ter a formação absolutamente vertical. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? A minha turma hoje, tive aula no pós, é formada de vários sujeitos, assim, diferentes áreas, e isso a gente aprende. Tu é professora, tu sabe o que é, né? O que é aprender, como dizia o nosso grande... O que é ensinar, desculpa, o que dizia o nosso grande Paulo Freire? É aprender duas vezes, né? Sim, Ensinar sim, é aprender... sim. Então, a gente aprende horrores com esses, digamos, forasteiros, né? De outras áreas. Uhum. Bom, quanto ao Instituto, ele nasce de uma constatação da universidade, e eu assim, me sinto muito honrado, né, de fazer parte do início desse projeto, que a PUC é a principal universidade particular do Brasil, né, pelos rankings da Folha de São Paulo, os principais rankings dos últimos tempos, e ela já era um grande polo tecnológico, né? E aí o reitor, né, me chamou, me convidou, eu era coordenador do Delfos, que é um espaço de documentação e memória cultural de acervos, né, e que também tinha uma agenda cultural Aham, forte, mas claro que não chega aos pés aham. do Instituto de Cultura. E me lançou essa proposta de criar um Instituto de Cultura aonde a cultura fosse absolutamente amalgamada à educação. E isso a Fernanda Montenegro foi fundamental quando a gente deu o prêmio de mérito cultural para ela. O mérito cultural é uma espécie de honoris causa da cultura que a gente criou. E a Fernanda Montenegro falou algo que é uma máxima hoje para a gente no Instituto. Não é cultura e educação. Não são duas áreas. Tem um acento nesse E. Cultura é educação. Oh, Quando eu vou, maravilha. quando eu vou ao cinema, quando eu assisto dança, né, quando eu vou a qualquer tipo, quando eu leio um livro, né, quando eu vejo um filme, isso é um processo de repertório cultural, é um processo que vai me ajudar a interpretar a minha vida. Isso é um projeto de Uhum. cognição, é um projeto de conhecimento, né? Então, essa separação já é um pouco criminosa. Se coloca cultura e educação. As duas são desprestigiadas sistematicamente e ainda são separadas. Não, Aham. né? Então, uma faculdade que realmente acredita no ser humano pleno, que seja corpo, mente, que seja sensibilidade, seja espírito, seja Uhum. afetividade. Hoje a Uhum. gente vive um analfabetismo afetivo, né? As pessoas não sabem mais ter empatia, é um grande analfabetismo afetivo, Aham. precisa ter cultura, né? E assim começou o Instituto de Cultura, com uma agenda cultural que foi crescendo, e hoje a gente tem em torno de 100 eventos gratuitos, diários é bom, seria bem interessante, seria uma performance, né? Ai, seria maravilhoso. Seria uma coisa Marina Abramovic, 100 eventos anuais, né? E sempre num viés interartístico, né? Tentando trabalhar com as diferentes áreas,
Uhum. E tu sabe, com a tua longa trajetória no exterior e no Brasil, que não é que as pessoas não gostem de arte, é que elas muitas vezes não têm acesso, né? Quando elas vêm, elas, Por isso eu falei da fruição à arte, porque isso é né? algo muito caro para a gente, assim, algo que a gente preza extremamente e é a base do Dança Sem Fronteiras, né? O que a Né? gente pensa muito nisso, né? E todo dia nos mostra que não existe isso, não é que não querem, é que não tem acesso. Né? Eu tive um depoimento, vários depoimentos nesses 3 anos, dias muito emocionantes, assim, que eu me dei conta que eu estava numa universidade particular, num estado privilegiado, que é o Rio Grande do Sul, né? Mas com alunos que choraram, porque viram uma peça que eu levei para a universidade, que chama Caio do Céu, sobre Caio Fernando Abreu, e depois levei a Uhum. Antígona, com Andréa Beltrão, e disse, professora, eu nunca tinha ido ao teatro. Eu nunca tinha visto uma peça. E olha só, a gente está falando de um público universitário. Um público Sim. universitário. Nossa, o que você falou já dá margem para um monte de assuntos. Assim, eu tenho que ir anotando aqui para ir levando, que é realmente. Nunca tinha visto uma peça na vida. Né? Então, e assim foi. Outra questão que eu acredito muito, hoje se fala muito em lugar de fala, né? Virou um Sim. clichê, né? Olhar o lugar de fala. Mas eu acredito muito no lugar de escuta, né? De escutar. Ah, E aí, o que a gente tem feito? Levado grandes atores, né? E tu também, como bailarina e atriz, sabe o quão importante é essa memória do palco. Porque isso a Fernanda também fala, né? O ator ele não tem história. Ele existe quando ele está no palco, né? uhum, Ele ela ah, precisa que se escreva, se ouça a vida dele. uhum, E aí a gente começou com uma série de debates também de levar atores, a Zezé Mota, então, Natália Timber, esse sim. pessoal dessa geração, muita gente, Uhum, e os alunos uhum. começaram a ficar absolutamente fascinados porque se descortinou um mundo que era para ser absolutamente próximo, mas infelizmente era absolutamente distante. Né? E isso, Sim, repito, falando de um curso de humano. Claro que esses eventos eram para toda a faculdade, mas eu estou dizendo dentro sim, das unidades mesmo, alunos que nunca sim. tinham visto um recital, a gente fez recitais, enfim, fez muita coisa mesmo. Uhum, uhum. E tem crescido muito, né? Claro que fomos pegos aí também pela pandemia, né? E agora Aham. tivemos que se reinventar, né? Então, eu queria fazer alguns comentários, assim, vários, porque dito que você foi falando, eu fui anotando, mas primeiro, assim, que você falou do Paulo Freire, né? Eu lembro, eu fiz educação fora do Brasil, universidade no País de Gales, e o Paulo Freire era uma das pessoas que eu usei e o maior, extremamente respeitado. Todo mundo sabia quem era Paulo Freire, claro. E o Paulo Freire, ele fala da questão do conhecimento que vem com você, do conhecimento da prática, do conhecimento do que você vive. E a arte nada mais é do que a prática, né? Então, o Paulo Freire já fala isso, que a arte, a cultura é educação, porque a cultura, ela não é separada, né? Inclusive, o meu TCC era sobre como, através da cultura do outro, eu aprendo sobre a minha, porque eu morava no País de Gales e aqui também acontece o mesmo, mas você vê que as pessoas gostam muito de aprender sobre o Brasil, gostam de aprender uma dança brasileira, mas também gostam de aprender uma dança indiana. E essa vontade de aprender e dançar uma outra cultura ou tocar uma outra música era muitas vezes algo que aproximava as pessoas da sua própria cultura galesa, sua cultura britânica, né? E então essas duas coisas estão muito juntas, né? Como você falou, e eu adorei a ideia do contrabando, né? A gente fala a ideia do olhar e emprestar, né? A gente usa muito emprestar, mas essa ideia do contrabando é super interessante. E essa questão da escuta, né? Por exemplo, no nosso trabalho, e é o que a gente mais trabalha, e o que você falou da educação, que é aprender duas vezes, o Dança Sem Fronteiras, como você sabe, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, é uma companhia que trabalha com diversidade. Então, é um aprender duas vezes, porque à medida em que eu estou ou trabalhando como coreógrafa e coreografando uma companhia que alguém não enxerga, ou alguém não anda, ou alguém não escuta,
eu tenho que aprender como fazer isso. E quando eu estou dando uma oficina e eu estou como educadora, e, por exemplo, eu preparei uma oficina e eu sabia quem era o público, só que no dia tinha um grupo que estava perto de cegos e outro de cadeiras. Então vieram 4 pessoas em cadeiras de roda motorizadas e 15 cegos. E uma sala pequena. Então, na hora é que eu faço, né? Como eu crio uma oficina onde tem cadeiras motorizadas e pessoas que não enxergam. E então é aprender 2 vezes, 3, 4, né? E é isso que nos faz acho que o educador de verdade é aquele que segue aprendendo, né? E esses trabalhos te desafiam a isso, né? Então, e essa questão que você falou de democratizar, né? É uma coisa que a gente pensa muito. Infelizmente, a gente vive num país onde muitas coisas são centralizadas, né? Muitas oportunidades são centralizadas. E uma das coisas que a gente tem visto, e eu queria te perguntar qual é a tua opinião, e sei que você está fazendo muitas lives, e lives com pessoas também, como você menciona, do grande time aí, como essas lives também podem aproximar as pessoas da arte, podem ajudar, talvez, nessa democratização, ou nessa aproximação de repente, você está vendo que é uma pessoa, Fernanda Montenegro, ou, por exemplo, você vê as lives da Tereza Cristina, você vê que são pessoas, né? Somos todos pessoas comuns também, pessoas normais, que tomamos água, que temos uma casa, que tem livro, ou que tem um gato que às vezes passa e cruza, né? Como que esse momento, eu tenho tentado também muito buscar o que essa pandemia nos traz que a gente pode usar, né? A gente pode aproveitar, né? Aqui se falava muito de que era um momento de não vamos soltar a mão de ninguém. E aí veio a pandemia. E eu acho que a gente, bravamente, não está soltando a mão de ninguém. O mesmo movimento segue com as mãos dadas, mas a gente está achando outras formas. Mas queria ver o que você acha disso, assim, desse papel aí das lives e de criar esses programas também que são através de aulas, né, online, ou que sejam programas, plataformas. Eu acho que as lives, mais uma vez, reproduzem a realidade desse país que é absolutamente desigual, né? A gente tem lives que são carésimas, né, com 50 pessoas, que são as lives sertanejas, que é a live show, patrocinada por presuntos, embutidos, enfim. E tudo bem, que bom, porque a cadeia produtiva da cultura também tem que girar, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito com essa questão da direção lá do Instituto de Cultura, é ver esse backstage, porque eu estava acostumado a ir a show, sentava, assistia o show, maravilha, ia embora, ia para casa, enfim. E ver esse que tu conhece tão bem, né, com a tua trajetória de artista, ver quantas pessoas trabalham num show, desde o motorista, né? Só para as pessoas que estão nos acompanhando terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, a cultura ela corresponde a 4,1 do PIB. É um valor maior que a indústria automobilística e calçadista. No Brasil é Né? 6. Então, é muita gente. A gente fez o show da aniversariante de hoje, por sinal, que é a Maria Bethânia. O Claros Breu está de aniversário hoje. Tinha umas 100 pessoas envolvidas naquele show. Todas. Se a gente for pensar desde a recepcionista, que estava ali organizando a fila. Então, a cadeia produtiva da cultura, ela é incrível. Essas pessoas que perseguem a cultura, vão pensar então só como business mesmo, só como grana. Né? O capital girar como gostam tanto, né? Essa questão de injetar dinheiro. É muita gente que está empregada ali, desde da luz, do rider de luz, de som, enfim. Então, eu acho que nas lives, a gente tem essas lives mega produzidas, tipo Roberto Carlos e música sertaneja, enfim, que é uma coisa interessante e bem ou mal tá empregando essas pessoas que estão com muitas dificuldades hoje, que é uma situação dramática, e que a Secretaria de Cultura, que não é nem mais ministério, abandonou. Né? As pessoas não se dão conta que a gente não tem nem secretário hoje, é uma coisa tão louca que a gente está vendo. Né? Depois da saída da antiga pseudo-secretária, a gente não tem mais secretário. Né?
Então, essas lives elas têm um papel. Agora, tem uma live que eu acho muito interessante, que é a live confessional, que é isso que tu está dizendo, que é uma live testemunho. Tu está dentro da casa da pessoa. Isso traz um universo doméstico, intimista, que é absolutamente humano, que é o caso da Tereza Cristina. As não lives, que para mim são lives do Caetano, aquilo ali para mim já virou uma live de longa duração, que é ele não fazer a live, é uma live. Uhum, uhum. Mais uma vez o Caetano à frente do seu tempo. Né? Quando ele vai comendo a paçoca dele, vai fazendo. Ele está fazendo uma performance. Né? A performance de não fazer uma live que vai ter talvez ali um recurso de som e luz, imagem que não é tão boa. Né? Então, Uhum. essas lives de testemunhos eu acho que são muito boas. Né? Eu acho que tem um papel importante. Agora, eu até participei de uma entrevista, acho que 13, sei lá, alguns dias para o UOL, que eles me perguntaram dessas lives. O Guilherme Fialho. O Guilherme Fialho foi meu aluno na graduação na URGS há muito tempo, um grande Ai, professor. mas E então, aí, mas Ricardo, então, mas essas é, lives, é, essas lives, testemunho eu acho muito interessante. Agora, o que eu ia te dizer? Eu posso estar sendo meio reacionário no que eu vou dizer, o conservador, melhor dizendo. Eu acho que nada substitui o deslocamento de pegar e até um espaço para mim que é absolutamente sagrado, que é o teatro. Né? Até a mas questão do deslocamento é fundamental cognitivo. O ir até um lugar, ou ir no uhum. cinema, eu tenho uma saudade, aquele escuro do cinema, para mim nada vai substituir o cheiro, a sensação, nada. Eu acho que, e tanto Aham. é que as lives estão caindo, né? As pesquisas mostram que as lives estão caindo já. Então, eu acho que é uma solução de momento, Uhum. mas para mim nada substitui uh, o presencial. Eu não discordo, eu só acho que às vezes, e não é, imagina, a gente necessita das pessoas, né? Eu, como artista que faço espetáculo, necessito de que as pessoas. Só que a gente vive um momento real e a gente vive um momento que ele vai se estender e que a gente não vai voltar tão cedo, né? Uhum. E o que que isso nos traz e o que que isso nos mostra, né? Então, assim, claro, como você diz, as lives que a gente tem feito, a gente tem pouquinhas pessoas, mas que passam, que vêm e que talvez, né, como a gente, Claro, como artista, está tão acostumado, porque é muito diferente, né? Ser o Caetano, ser a Bethânia, ser a Fernanda Montenegro, ser a Fernanda Amaral. Por mais que tenha uma trajetória de 25 anos, tenha uma claro. trajetória internacional, tenha muitas coisas, mas assim como eu, existem muitos outros e outros que ainda também estão fazendo seu espetáculo no bar, ou estão fazendo seu espetáculo na rua. Então, o nosso trabalho ele é muito de sementinha, ele é muito todo dia, ele é muito de chegar onde as pessoas estão. Então, essa questão da democratização, né, do chegar onde estão, por exemplo, Dança Sem Fronteiras, todo edital que a gente ganha, a gente tem como política levar os espetáculos para a periferia, levar os espetáculos para onde eles não estão normalmente. Mas o que significa isso? Significa que com uma companhia diversa, uma companhia com pessoas, como eu disse, um não enxerga, uma pessoa tem cadeira de roda, mas hoje em dia pessoas que já estão acostumadas a ficar dentro da van, a gente passa mais tempo na van do que no palco. A gente passa 2 horas e 40 dentro de uma van para chegar no teatro. Uhum. Então, para ir no teatro que a gente da periferia que a gente vai, isso na grande São Paulo, sem sair de São Paulo. A gente chega no teatro, aí chega, e cadê o iluminador? Ah, não sei, tem que achar a escada. Não, vamos pegar a escada, vamos montar. Aí lá vai mais 2 horas e tanto para montar, e a gente faz um espetáculo de 50 minutos, 60 minutos. Quer dizer, o menos que a gente fez foi o espetáculo. Mas o caminho da nossa casa até lá, a gente aprendeu, a gente viu tanto. E esses 50, 60 minutos em teatros, que aqui vamos esperar que eles voltem, que são os céus, que são equipamentos públicos, a gente tem 300, 400, 500 pessoas, adultos, jovens, crianças, que adoram, que estão com a gente no espetáculo. E se não estão, é como a gente também conquistar eles para estarem, porque eles querem estar. Né? E aí a gente tem todo um mecanismo, então começa no escuro, ou faz algo que eles vão ficar surpresos, porque também se acha, só vai ter público se levar alguém da novela, né? Só vai ter público se for alguém
Mas não, tem público, porque à medida em que você oferece, as pessoas querem ir. O teatro é mágico, né? A luz é mágica. Agora, a gente também faz fora do teatro. Então, Mas deixa eu nada vai comentar substituir. uma coisa que tu falou, que eu ia falar da democratização. Eu acho que esse é uma grande questão das lives. Vou te dar um exemplo. Lá na Tereza Cristina também, eu um dia estava assistindo e entrou um músico. Para mim, eu vou Eu falar vi. aqui, e fica a sugestão, e eu já marquei uma live com ele, e, inclusive, felizmente, aí vem a questão do Instituto de Cultura ter essa, felizmente tem uma possibilidade de um cachê para ele, que é uma força da natureza, que chama Sérgio Pererê, de Sim, Minas. eu acompanho. Pois é, eu aqui no Sul, porque aí entra aquela questão também, né? Para esse músico, infelizmente, em Porto Alegre, para ele vir para fazer um circuito de Teatro São Pedro, qualquer teatro que for aqui, vai ser difícil para ele, né? E ele entrou, ligou o celular dele e a arte se fez com uma força Sim, era espetacular. exatamente aí que eu ia É, chegar. É e isso é exatamente isso. espetacular. E no Isso é espetacular. cortar e cortar essas barreiras, né? Então, como você viu ele, que claro que não vai substituir, né? Como na dança, a gente fez uma live com a Ana, professora de dança, minha colega no Colégio São Domingos, onde ela falava exatamente o que você falou, mas não a dança, como vai ser, como é que vai ser pós-pandemia com máscara. Sim, claro que é verdade. Mas o que eu hoje estou defendendo e estou aprendendo e estudando como dar uma aula, como ensinar dança através de uma plataforma, como ensinar, como os jovens, os adultos, as pessoas continuam se movendo, continuam. Então, eu tive o prazer, né, de ser convidada pela PUC, né, pelo Instituto de Cultura, para fazer uma pequena aula, né, que foi filmada e sai amanhã, chama Ateliê, como é? Ateliê PUC Cultura. PUC Cultura e é parte de um programa, né? Então, é convidando as pessoas para fazer algo físico. E aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Hoje, o que existe também é uma força de que a gente tem que estar se superando, a gente tem que estar em casa produzindo e fazendo aeróbica e levantando peso. E mesmo como bailarina, a maioria dos dias não quero levantar peso nenhum, não quero ficar fazendo aeróbica. Então eu brinquei, né? Convido até vocês que estão nos assistindo para ver, que vai sair, tá lá amanhã no Instagram, né? Da PUC Isso, no Cultura. PUC Cultura. Já podem curtir lá o PUC Cultura. Curtam e vai estar lá essa aula. E é sobre espreguiçar, né? Então, como espreguiçar, eu já estou fazendo muito se eu me espreguiçar, né? Como eu me mexo me espreguiçando, como eu acho essa presença, esse corpo dentro de pandemia. Então, dentro de pandemia, eu acho que a gente precisa seguir fazendo, a gente precisa seguir dançando. E aí eu me deparei com surpresas muito incríveis. Essa oficina que a gente está dando, que é pelo fomento, né? A gente está contemplado pelo 27º Fomento à Dança. Agradeço extremamente, sem os editais seria impossível e muito difícil a gente conseguir ter uma pesquisa continuada com um grupo diverso, como é o Dança Sem Fronteiras. E seria uma oficina que aconteceria presencialmente. E claro, seria incrível se fosse presencialmente. Mas com o que a gente se surpreendeu, Ricardo? 30 pessoas inscritas, 7, 8 cidades do Brasil. Então, a gente tem Caxias, tem Porto Alegre, tem Chapecó, tem Florianópolis, tem Belo Horizonte, outras cidades. Tem uma pessoa que está no Canadá, que é brasileira e está no Canadá. Então, a gente tem pessoas de muitos lugares e que falavam: a gente conhece o trabalho de vocês, há muitos anos eu quero poder fazer algo com Dança Sem Fronteiras, eu quero fazer... Por causa da pandemia, a gente está tendo essa chance de estar tendo uma oficina que ela é 2 horas de oficina prática e também com conteúdo teórico do trabalho durante um mês. Então, isso está dando a possibilidade. E a maioria dessas pessoas são artistas e são educadores, o que significa que elas vão poder replicar, levar esse trabalho para a cidadezinha de Florianópolis, para Caxias, para onde for, para o Canadá, para vários lugares que não estaria acontecendo se não fosse esse momento. Nos forçou a isso, nos forçou. Não era algo que eu pensava em fazer. Imagina, vou dar aula de dança, ficar olhando uma câmera e ficar dançando, né? Mas nos forçou a pensar, não, tem que fazer, tem que chegar. E aí, Ricardo, teve uma aluna que deu um testemunho, né, que falou algo que tocou muito a gente. Ela falou: olha,
Eu tenho uma condição que há alguns anos eu não posso sair de casa. Então, eu amo dançar, só que eu não posso sair de casa. Eu tenho um problema autoimune e que eu estou presa em casa. Então, eu sei que a pandemia é horrível, eu sei que o coronavírus é horrível, mas, por outro lado, eu tenho companhia hoje. Hoje eu faço aulas que eu nunca pude fazer na minha vida. Eu hoje tenho aulas de dança, eu hoje tenho tanto... Então, me fez pensar que trabalho com a diversidade. Será que não tem algo aí para a gente também, sabe? Eu penso que as coisas não acontecem por acaso, elas acontecem para nos ensinar algo. Então, eu acho que talvez tenha algo aí para a gente aprender de humano, sabe? O que você falou, afetivo, claro que o afetivo, né, o afeto, mas o afeto, ele vai além do toque. Ele tem necessário toque, mas a gente precisa aprender a se tocar, a gente precisa aprender a se amar, a gente precisa aprender... E está aberto a trocar, né? Então, por isso que eu falo dessa questão do que esse momento abre, né? O que essas lives e o que os Zooms, né, abrem para a gente, que está tendo que usá-las, né? A gente eu tenho brincado assim com uma cena que é uma brincadeira séria, porque a gente tem pesquisas que os streamings, tudo, nunca cresceu tanto, né? As pessoas estão assim abraçadas com esse grande ombro amigo que é a cultura, que é a arte, que possibilita que a realidade não nos destrua, como dizia o Nietzsche. Né? A arte serve para que a realidade não nos destrua. Está todo mundo abraçado e a gente está vivendo uma pandemia também psíquica e depois virar uma pandemia pós-traumática. E quantas pessoas talvez não tiveram crises mais sérias? Talvez, né, não tentaram coisas mais sérias. Porque estavam com o livro, estavam dançando, estavam vendo um filme. Né? Então, essa finalidade, assim, que depois vem com aquela conversa que eu não suporto, né? Se a cultura ou a arte é essencial ou não é essencial. Nada é mais essencial do que isso. Né? O Camus dizia isso, a vida não tem sentido, a gente nasce, cresce, envelhece e morre, pronto. Né? Então a gente já sabe. Mas tem um momento que as coisas têm sentido, é quando a gente está perante um objeto estético, seja qual for. Ali, naquele momento, tudo faz sentido. Porque ali essa caoticidade toda para a gente estar em outra realidade, numa sublimação. A gente chega em outro nível. Seja quando a gente está ali chorando num filme, lendo um texto, dançando, vendo algo de dança, enfim. Então, o que eu espero das pessoas, né, que hoje falar da cultura como algo, uma tecnologia da sobrevivência, algo escapista, né? Estamos aqui isolados, mas estamos lendo, estamos viajando. Está tudo muito bonito. Que as pessoas não esqueçam disso. Quando começarem a caminhar, aqui no sul, quando as churrascarias abrirem, vai todo mundo lá, né? Volta. Não esqueçam de quem esteve do lado de vocês no momento mais difícil, a cultura. Mais uma vez a cultura, né? Porque isso me parece que hoje assim há algum senso comum que a cultura realmente está ajudando, né? Com as lives, enfim, tem muitos artistas. Mas e depois? Né? Depois a cultura vai continuar sendo subjugada pela nossa sociedade. Eu acho que isso é importante. Né? Agora, esse depoimento dessa menina que estava dentro da casa e para ela o que chegou, isso é muito emocionante, né? Porque tudo é uma questão de ponto de vista, né? A gente nunca pensaria nesse ponto, que para ela a companhia é o isolamento. Quando todos nós ficamos isolados, a gente fez companhia para ela. E a arte e a dança chegou. Esse depoimento é incrível. E isso é arte, né? E isso é incrível. Dança Sem Fronteiras, isso é o que a gente vê todo dia, né? Muitos falaram, né? Pina Bausch também falou, né? Dançar, senão o que vai ser, né? A arte nos ajuda a entender, ela nos ajuda a fazer sentido as coisas, né? E a diversidade, né? Porque a gente acha que existe só uma forma. E é isso que eu questiono, e por isso eu hoje estudo como usar. Porque não existe só uma forma. E se eu vou usar essa forma computador e quadradinho, eu tenho que aprender como usar esta forma, né? Aprender com ela também é mais um desafio, né? Como a gente dança, como a gente relaciona. Então, a gente faz
com os bailarinos a gente faz pesquisas. Dois dos bailarinos têm baixa visão. E outro dia, dos meninos, que é o Gabriel, fez um testemunho também muito incrível. Ele falou, a voz, a condução e a voz, eu vejo, porque ele vê, ele consegue se relacionar. Então, isso também é muito interessante, porque ninguém pensa que os filmes estão fazendo muito, né, estão ajudando o filme. Tudo bem que você tem um livro que você pode só ouvir, mas se você não vê, você toca o mundo, você anda pelo mundo. E aí te tira um monte de coisas, né? Um dos outros meus bailarinos que eu vi que está aqui, que é o Rafael, lindo Rafael, beijo. O Rafael tem síndrome dos ossos de vidro e para ele está sendo muito difícil estar dentro de casa. Porque o maior prazer dele é estar na rua, é estar no mundo. E para ele ter que estar dentro de casa, depois de com 30 anos ter quebrado cento e tantas vezes, ele quer estar no mundo, ele quer estar expandindo. Então, como a gente lida com isso, né? E como a gente usa dessas plataformas para... Porque a gente pode só ficar falando mal também, né? A gente tem que ver como mudar, como usar para algo positivo, para que mais pessoas sejam conhecidas, né? Tu falou uma coisa que eu acho muito importante ali, que tu disse do espreguiçar, né? As pessoas ficam pensando, fazer 1000 cor. Também a gente tem que cuidar por um outro fenômeno que eu tenho percebido, que é colocar um peso muito grande nos artistas, que eles têm que fazer grandes obras sobre esse período. Hoje, na minha aula, estava o Sérgio Rodrigues, que é um escritor que eu gosto muito, e ele disse, olha, eu não estou escrevendo nada, eu não tenho condições de escrever. E acho que até esses diários da pandemia, para quem tem os escritores que estão fazendo, tudo bem, e tá funcionando. Eu não tenho condições e não imagino escrever nada sobre esse momento. Eu estou fazendo textos para a Folha de São Paulo, mas também a gente tem que cuidar, né, que o artista como antena, né, aquela coisa do artista antena, que vai trazer grandes pensamentos sobre o que a gente está vivendo, é o momento mais difícil de todas as vidas. Não tem nada mais difícil do que a gente está passando. Então eu não vou colocar mais esse peso nos artistas, né? Que desse período vão nascer os maiores, porque muito se fala isso na literatura. O que aconteceu depois da Segunda Guerra? Teve o modernismo literário. Joyce, Virginia Woolf, toda aquela turma. Surgiu uma grande literatura depois da Segunda Guerra. Então agora já está se colocando um peso. Depois dessa pandemia, já surgiu algo que nunca foi visto. Calma, eu acho também calma. Né? A grande questão é as pessoas se sentirem bem, né? E talvez não colocar essa obrigação. Né? Alguém está falando alguma coisa aqui que eu não consigo ler tudo sobre a questão dos artistas. A maioria das pessoas que fazem... A maioria das pessoas que assistem lives são brancas e fazem conversas em lugar de fala privilegiado. Como artistas privilegiados podem ajudar para que pessoas com menos recursos tenham acesso? É uma boa questão. Né? Eu acho que é justamente abrindo todas as possibilidades possíveis aí para que todo mundo fale, né? Acho que o meu trabalho, Fernanda, diz muito sobre isso, né? Eu acho que essa questão, né, de lives serem todas pessoas brancas, eu acho que já existem. Hoje mesmo eu passei por várias lives que não eram pessoas brancas, né? Então tem outras lives. Essa questão do recurso é uma das coisas que outro dia também levantaram, né? Mas a internet nem todo mundo tem. Sim, é verdade, mas hoje também é verdade que não é tão verdade assim, porque eu lembro quando se falava, mas televisão... Eu sou antiga, né? Já estou nos 50, então mais velha, muito mais que você. Mas se falava muito, a novela não chega nas periferias, ou ninguém tem televisão. Não era verdade. Você ia na comunidade, as pessoas tinham televisão, as pessoas viam a novela. E hoje em dia, celular... Gente, muita gente tem celular, né? É algo... eu ficava até às vezes com vergonha dando aula que meu celular era péssimo, os meus alunos tinham celulares muito melhor que os meus. Então, assim, hoje muita gente tem celular, né? Muita gente... Então, claro que muita gente não tem internet, não num país como o nosso, que ainda tem muita desvantagem. Mas, aqui perto da minha casa tem uma lan house, que eu nem sabia, né? Muito mais... E tá cheia a pandemia inteira, e cheia de várias pessoas que não têm
internet em casa, e a Lan House, outro dia eles estavam tendo que ver como é fazer para a Lan House não ter tanta aglomerada, porque assim, é muita gente na Lan House. Então, sim, a gente tem que pensar como ajudar todo mundo, né? Mas eu acho que a gente também tem que tirar um pouco, às vezes, esse discurso de que as pessoas não têm como alcançar e não tem como ver. Eu acho que tem, mas acho que todo mundo tem que ter voz, com certeza. Tem que ter. A nossa próxima live a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a questão do trabalho ir para outros lugares, né? Como que através de um dos bailarinos da companhia, a companhia vai para a periferia, ou o trabalho de danceability vai para a periferia. Então, sem dúvida. E aí uma coisa que eu vou te lançar um estímulo aí é que com essa coisa, né, de novo, da internet desse momento, como que a PUC, né, a PUC-RS e o Instituto de Cultura, e eu sei que vocês estão fazendo programas aí no Sul para artistas que estariam em bares e agora não estão, então é um programa muito incrível, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, e como que vocês vão cada vez expandir mais, porque, claro, eu entendo que é necessário dar um prêmio para Fernanda Montenegro, eu entendo que é necessário os alunos verem, né, antigo, né, verem coisas que não viriam. Agora, também entendo que é necessário, como o Pererê, que você vai dar a live, é necessário, né, outras pessoas que estão aí, tantos artistas que não têm, né, esse apoio global, que não tem esse respaldo. Então, como você vê essa expansão da PUC e até outros institutos, né? Quem sabe vocês podem incentivar outros institutos pelo Brasil. Acho que essa é uma questão bem importante, né? A gente atacou em dois flancos, assim, digamos. Acho que foi importante consolidar esses nomes, como a gente colocou lá 3.000 alunos, muitos, 90% eram de alunos negros, inclusive, né? E comunidades assistindo Lázaro e a Thaís, né? Foi muito importante aquilo como pertencimento, vi dois, e era com a mediação dele, né? Com uma jornalista negra. Então, esses nomes, esses big names, assim, são importantes de um determinado aspecto. Mas a cena local, artística, também não pode, de forma alguma, não ter espaço, né? Então a gente criou um projeto chamado No Meu Canto, né? Que brinca com o nome, No Meu Canto, de canto, lugar, né? E canto e voz. São justamente toda quinta-feira, né? À noite, a gente vai ter hoje às 21h, com artistas emergentes e artistas que realmente ganham a vida com o famoso couvert artístico, né? Com os bares, e são batalhadores, gente muito boa, mas muito boa, né? Porque realmente não tem lugar nos holofotes, mas muito boa. Porque é muito dura a concorrência, e também não é só concorrência, esses caminhos também de ter uma visibilidade vão por diferentes lugares. Então tem sido muito legal, porque aí acabou se descortinando toda uma cena local, cultural, né? E pessoas fantásticas, né? A gente sabe muito bem, né? E tanta gente conhece de São Paulo e no exterior, nomes que ganham a vida inteira como artistas, fazem a vida inteira, se aposentam como artistas, morrem como artistas, mas que não chegam nesse mainstream, né? Nesse grande público. Eu acho que o mainstream ele é importante como uma espécie de gatilho para tocar alguns alunos, que é aquilo que eu estava dizendo, nunca viram uma peça, ou trazer, como a gente conseguiu trazer um pianista da Polônia por uma parceria com o consulado para tocar Chopin. Os alunos choravam, nunca tinham visto música erudita, num piano de cauta. Acho que essas coisas são importantes quanto repertório cultural, né? Porque eu cansei de dar aula assim, e falar, vocês já ouviram falar de tal cineasta? Ninguém conhecia. E acho que não é um problema que não conheça. Que bom, né? Tem a vida inteira para conhecer. Então, o Instituto de Cultura tem essa preocupação também, não de didatismo, a gente não quer ensinar ninguém o que é cultura, mas colocar assim, um repertório todo, lançar a mão de grafite, de 1000 iniciativas, e que cada um se aproxime do que quiser. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente ficasse circunscrito a esses artistas que, bem ou mal, já estão consolidados, e que bom que eles já estão consolidados, aí seria um projeto que teria cumprido metade do caminho, eu acho. Então, tem sido. A gente está fazendo um outro projeto agora, que é o Ensaios de Morar, que é lindíssimo também, que é a partir
de poemas da Ana Martins Marques, só mulheres cantoras estão musicando esses poemas e estão fazendo clipes, estão fazendo curtas com esse imaginário da casa. Tudo a ver com o que a gente está vendo hoje. Também com esse perfil de artistas que estão começando, ou que já têm uma trajetória, mas não... Deixa eu mandar um beijo aqui para a Patrícia. Há quanto tempo? Patrícia foi minha aluna de doutorado, e ela é diretora de teatro, viu, Fernanda? Olha, Patrícia, eu acho que ela está em Santa Catarina, não me sei. A Patrícia Silveira, há quanto tempo? E então, é o que as lives proporcionam, a gente encontrar pessoas assim, na letrinha. é, Com essas aulas, né? Eu, por exemplo, estou fazendo parte de estou estudando novamente. Eu fiz Danceability em 2005 nos Estados Unidos e já fiz milhões de cursos, já fiz muitas coisas e estou me reencontrando com as pessoas agora. Então, toda semana eu encontro com a Lito Aleski, quem criou o Danceability, que está em Eugene. Eu me encontro com uma professora que está na Croácia, dando dança na Croácia nesse momento. Me encontro com outra que está na Alemanha, me encontro com outra que está no Uruguai, outra que está em Buenos Aires. Então, somos 20 pessoas em lugares totalmente diversos, vivendo um momento diverso e estudando como a gente segue com o Danceability, qual o papel do Danceability nesse momento. Então, né, a gente tem que usar do momento, né, e aprender com o momento, senão a gente tá estagnado, né? Mas acho importante você falar desses programas locais e que vocês têm esse trabalho, né, com as pessoas locais e também como que você vê que a PUC, RS, vai se conectar com os outros estados do Brasil, né, com os outros lugares do Brasil, né, com Nordeste, com São Paulo, com outros lugares, né? Então, e talvez esse momento, né, de coisas que acontecem por plataformas, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo que a gente está conseguindo se conectar com vários estados e até alguém fora do Brasil. Então, como expandir, né? Como fazer isso ir além? A gente tem esse problema também, porque quem conhece o Dança Sem Fronteiras conhece, mas como fazer que outras pessoas conheçam, né? Como fazer que a coisa ande, né? Como difundir, né? Como divulgar, como expandir, né? Isso é um desafio constante, né? A gente teve um crescimento enorme no Instagram agora, mas a demanda também é absurda, né? São muitas lives, é muita gente. Então, às vezes, de onde a gente menos espera, né? Olha, agora vou mandar um abraço para Ver com Palavras, que é a Lívia Mota, que é uma pessoa incrível e não sei quem mais que está lá, mas faz um trabalho de audiodescrição. A gente sempre, todos os nossos espetáculos têm audiodescrição, que é algo fundamental, que é, como eu disse, para o Dança Sem Fronteiras, o acesso é muito importante, né? Poder levar o trabalho. Desculpa, Ricardo. Não, imagina. É bom a gente dar oi para as pessoas ali. Claro. Que acabou de entrar. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente tem tido um retorno de pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Tem crescido muito nesse sentido, lá no Instagram, enfim. E é legal que a gente fala lá no Instagram como se fosse um lugar, né? Um país, uma cidade. É o não lugar, né? O virtual é o não lugar. Enfim, então tem essa ideia. Ontem mesmo a gente estava com uma escritora maravilhosa, que é a Patrícia Portela, e ela estava lá, e deu um monte de rolo na coisa da dicção, depois funcionou. Então é isso, eu não sei, acho que a gente ainda não tem um distanciamento, né, histórico para saber o que vai ficar desse período. Né? Acho que a gente está no olho do furacão. É aquilo que eu posso estar sendo assim, um pouco, talvez, conservador. Eu acho que nada vai substituir algo que foi inventado pelos gregos. Não, mas ninguém imagina isso, né? Não, porque eu já ouvi algumas coisas assim, a arte vai ser mais interativa agora, porque tem esse signo da interativa, tudo tem que ser interativo, né? Então, porque agora tem essas peças, agora o teatro também está entrando nas lives, né? Inclusive, sim. O teu amigo lá, eu assisti o Matheus. O Matheus, mas o Ivan Cabral também fez um monólogo lindo, maravilhoso, muito bom. Mas tu viu que o Matheus fez aquela peça que tu me recomendou? Sim, sim. E que eu ia levar para a PUC lá, mas acabou dando problema. Sim. É incrível, né?
é Sim, assustador, é um negócio assustador. sim, sim. Agora tu vê, a minha primeira experiência, eu fiquei refletindo sobre isso. A minha primeira experiência de ver aquele texto foi pela telinha do computador. Então, claro que eu acho que não, Eu achei uma nada pena por vai um lado, tu substituir. entende? Mas Por um lado, eu acho que não tem problema de existir as duas coisas. Como eu vi o Ivan Cabral, que tem um solo sobre o que é um livro dele, ao vivo. E aí vi ele na minha casa, vi ele dentro de casa, vi ele. Então, assim, claro que eu acho que não vai substituir, mas eu acho que alguma coisa vai mudar. E o que você disse da arte é fundamental também. Eu não estou produzindo agora, mas que algo vai. Porque as coisas têm que decantar, as coisas têm seu tem, né? tempo. Né? Eu não crio um espetáculo de dança. Oh, foi. Não existe isso. As pessoas acham que a criação, se acorda de manhã e tem uma ideia e está pronto. Não existe isso, né? A criação, ela vai, e aí vem, e depois você dorme, você volta, ou você não dorme, passa a noite inteira fazendo, pensando, criando, depois você volta. Existe um tempo, né? E o que a gente está vivendo, a gente vai ter que ter um tempo de decantar para ver o que vai acontecer. Ah, Vai surgir muita coisa desse tempo. Mas ah. ele vai ter o seu tempo para nascer, né? Mas tem que ter paciência, né? Isso eu tenho visto, assim, um certo peso sobre. Até a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso. Calma, né? Não quer necessariamente vão sair grandes romances prontos agora para ser publicado em dezembro, sabe? Vai ser uma epopeia sobre a pandemia. Calma, deixa. O artista ele é acima de tudo humano, né? Ele Sim. produz muita humanidade, ele se doa muito para os demais, mas ele também tem as suas angústias, ele precisa esse tempo, né? Essa dilatação aí temporal. Então acho A gente já que está quase acabando, mas eu tenho que dar um outro oi para alguém que entrou, que é a mãe de uma das pessoas que dança comigo, que é linda, que é maravilhosa e que ela dança. Muitas pessoas acham que ela dança com os olhos, porque ela quase não mexe. E a minha filha, Luana, é uma pessoa que desde sempre ela fala: não, mãe, ela não dança com os olhos, ela dança com muitas partes. Vocês é que não têm treinamento para ver. E a Luana, como vive nesse mundo da diversidade desde que nasceu, ela consegue ver o pequeno musculozinho, a pele. E é incrível, assim, porque a Nath, ela dança, ela dança, né? Ela descobriu a dança, amo o trabalho de vocês. Foi uma pessoa que estava passando por um parque, eu chamei para dançar, e ela dançou e nunca mais parou de dançar. E é uma pessoa que não mexe, que é tetraplégica. Então, que teve várias complicações, mas que dança, que é linda. E é essa questão que eu acho que a gente tem que estar sempre abrindo, né? Todas essas possibilidades. Por exemplo, para uma pessoa como a Nath, outras pessoas que eu conheço, o computador, a tecnologia sempre é fundamental. No sentido de que tem pessoas que eu dancei que só falaram comigo escrevendo com os olhos e o computador falando para mim o que ela queria me dizer. Então, a gente tem que se abrir um pouco. Claro que nada vai substituir o presencial. Claro, isso não existe. Nada como um abraço. A gente que não pode ter abraço agora que está trancado. Mas a gente tem que também se abrir, porque a gente mais velha, eu então vendo uma geração mais velha, a gente tem muita resistência ao novo, muita resistência à tecnologia. E acho que a gente tem que se abrir, né? Mas a gente está quase acabando, Ricardo. Desculpa ter falado também tanto, mas foi muito bom te não, ter imagina, aqui. eu acho que é isso, é um lugar, é o que eu falei, é um lugar de fala, mas é um lugar de escuta também. Acho que é isso, passo voando, né? Ó, a Nath sempre dança depois de vocês. Beijo. Então, Ricardo, muito obrigado por ter aceitado e Imagina, eu que espero que a gente agradeço. se encontre e tenha outras parcerias com a PUC. Então, ó, deixa eu terminar eu fazendo o convite. Todo mundo amanhã veja o belíssimo vídeo de Fernando Amaral no PUC, PUC Cultura, PUC Cultura, PUC RS Cultura. Tá amanhã postado o